Olá, amigos da TV Justiça. Hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Como sempre, você conosco aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando agora. Hoje com os destaques das sessões dos dias 11 e 12 de março de 2015. Karina, estas sessões tiveram uma marca registrada bastante forte, porque além de julgamentos que aconteceram, principalmente de matéria constitucional, nós tivemos debates em torno das chamadas súmulas vinculantes, no caso, as chamadas propostas de súmulas vinculantes, com algumas aprovações, criando novos textos que vinculam não só o Poder Judiciário, como toda a administração pública. Na pauta de quarta e quinta somadas, nós tínhamos 16 propostas de súmulas vinculantes. Na verdade, a grande maioria delas eram propostas de conversão de súmulas ordinárias que já existiam aqui no Supremo Tribunal Federal, que nada mais são do que um verbete que expressa uma matéria que já reiteradas vezes foi decidida e que tem um entendimento pacífico na Suprema Corte, e a proposta de conversão desses verbetes de súmulas ordinárias em súmulas vinculantes, como você mesmo disse, para trazer uma força, para dar uma força normativa e assim obrigar a todos do Poder Judiciário na sua aplicação e nesse entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, e também para dar uma agilidade aos processos, não é? A maioria das propostas de conversão partiram do ministro Gilmar Mendes e 5 propostas novas acabaram se tornando súmulas vinculantes que devem ser publicadas dentro em dias próximos agora. Mas além dessas propostas de súmulas vinculantes, que eram 16 e obtivemos um resultado de 5 aprovadas no plenário, alguns pedidos de vistas, interrompendo o julgamento de algumas delas, mas várias leis também de todo o Brasil foram julgadas inconstitucionais, ações diretas de inconstitucionalidade que foram julgadas procedentes, fazendo suspender efeitos de algumas leis do estado de Goiás, Santa Catarina, Paraná, que acabaram sendo julgadas também no plenário na quarta ou na quinta-feira. Trabalhos intensos no plenário do Supremo Tribunal Federal, com resultados bastante positivos. E nós vamos, ao longo do nosso programa de hoje, inclusive, falando mais detalhes a respeito desses mecanismos que envolvem a elaboração, a discussão e a aprovação e os efeitos das chamadas súmulas vinculantes, portanto. Vamos fatiar, como sempre, a partir das sessões realizadas durante a semana, começando, como sempre, com a quarta-feira. No caso, dia 11, dia de sessão plenária no Supremo Tribunal Federal, na sessão que foi marcada na primeira parte por debates exatamente nas PSVs, as propostas de súmulas vinculantes, e também por matéria constitucional. Vamos ver na reportagem. A pauta dessa quarta foi extensa. Das 7 propostas de súmulas vinculantes, o plenário aprovou 4. 2 devem retornar à pauta após pedidos de vista e uma foi adiada. Entre outros temas, as súmulas tratavam sobre competência dos municípios em fixar horários de funcionamento de estabelecimentos comerciais, a cobrança de taxas sobre o serviço de iluminação pública e se a aquisição de bens isentos não tributados por IPI ou com alíquota zero geram ou não direito a crédito na apuração do imposto devido na saída dos produtos. Sobre essa última proposta, o presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, propôs que não cabe crédito para esses casos e foi acompanhado pela maioria do plenário. Os ministros Dias Toffoli e Marco Aurélio votaram pela não edição da súmula. O Supremo, sem qualquer ressalva, lançará um verbete apontando que não cabe o crédito no caso de isenção, no caso de não incidência, no caso de alíquota zero na entrada de matéria-prima, ou como está no artigo 11 da 9.779, de 99, de produto intermediário e matéria de embalagem.
O julgamento dessa proposta foi adiado após o pedido de vista do ministro Teori Zavascki. Cabe ressaltar que a súmula vinculante foi criada a partir da emenda à Constituição número 45 de 2004, que promoveu uma reforma no Judiciário. Os verbetes têm caráter normativo e o objetivo é dar agilidade aos processos que tramitam na Justiça. Um instrumento leva em consideração as decisões reiteradas sobre determinados temas e o entendimento deve ser adotado pelas instâncias inferiores. Com as decisões da sessão dessa quarta, sobe para 41 o total de súmulas vinculantes aprovadas pelo STF. Eu estou sendo informado pela nossa digna secretária que o levantamento que fizemos aqui no nosso setor administrativo, responsável pela tramitação dos processos, se lograrmos aprovar estas súmulas tal como propostas, isto terá influência sobre 2.700 processos em tramitação. Só aqui, vejam, Vossas Excelências. Então, eu me animo a dizer que vale a pena fazermos um esforço no sentido da aprovação. Os ministros também julgaram em conjunto 2 ações diretas de inconstitucionalidade dos estados de Goiás e Santa Catarina. As ADIs questionavam a constitucionalidade de leis estaduais que criaram um regime diferenciado de aposentadoria para titulares de serventias, titulares de ofícios dos serviços registrais e notoriais, serventuários da Justiça não remunerados pelos cofres públicos e contribuintes facultativos dobristas. O procurador do Estado de Goiás defendeu a inconstitucionalidade da lei goiana. A tese do governador do Estado de Goiás é, na verdade, muito simples. O poder público só pode instituir regime de previdência social dentro dos limites que estão estabelecidos na Constituição Federal. É dizer, para servidores públicos titulares de cargos de provimento efetivo, existe o regime próprio. O relator, ministro Teori Zavascki, disse que a norma criou um regime previdenciário alternativo que viola a Constituição Federal por invadir competência que seria da União. O ministro também propôs uma modulação para que a decisão de inconstitucionalidade da norma não prejudique as pessoas que já estão recebendo a aposentadoria e aqueles que preenchem os requisitos para receberem o benefício até a data do julgamento das ações. A Lei Estadual 15.150 não tratou de estender o regime próprio para a Previdência aos destinatários por ela especificados, como é o caso da Lei de Santa Catarina que fez. Na verdade, ela criou um modelo de previdência alternativo. Sendo assim, é mais plausível a segunda das teses vinculadas pela inicial, que, a rigor, reconduz a um problema de competência para legislar sobre previdência de agentes não remunerados pelos cofres públicos. A maioria dos ministros seguiu o relator. Ficou vencido o ministro Marco Aurélio, que não concordou com a modulação dos efeitos. Na segunda parte da sessão do dia 11, quarta-feira, os ministros julgaram, entre outras, uma ação que contesta uma lei do Paraná que concede isenção do ICMS cobrado sobre operação de importação de produtos. A lei estadual do Paraná, questionada pela Confederação Nacional da Indústria, foi aprovada em 2006. De acordo com a CNI, o benefício fiscal viola o princípio da isonomia. Aqui no Supremo, o relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, considerou que a maior parte da lei é inconstitucional. Ele foi acompanhado por todos os ministros da Corte. O relator também propôs a modulação dos efeitos para que a decisão passe a valer já a partir dessa quarta-feira. Em relação a esse ponto, o ministro Marco Aurélio divergiu. E também na sessão, os ministros julgaram inconstitucional uma lei de Santa Catarina que trata sobre o pagamento de assinatura básica nos serviços de telefonia fixa, desde que permita ao consumidor o desconto do valor pago nos serviços telefônicos. Karina, além desses julgamentos, eu não estou falando nem das súmulas que a gente vai ver daqui a pouquinho, mas nós tivemos também outros processos que foram julgados também na sessão plenária da quarta-feira. Nós tivemos uma ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta contra uma lei do Estado de Santa Catarina que concedia, de uma certa forma, incentivos fiscais para importações realizadas pelos portos e aeroportos de Paranaguá e Antonina, no estado do Paraná. Os ministros entenderam que essas concessões de benefícios fiscais somente pode ser realizado com vamos dizer assim,
um acordo nacional entre os estados e o Distrito Federal para se evitar uma guerra fiscal. Então, é preciso que seja celebrado um convênio para estabelecer essa concessão de benefícios fiscais, o que não teria acontecido para a criação dessa lei do Estado de Santa Catarina. No caso, o ministro relator, que foi o ministro Luiz Roberto Barroso, ele propôs uma modulação de efeitos nessa declaração de inconstitucionalidade, porque, segundo foi dito no próprio plenário, a lei já estava em vigor há 8 anos e essa concessão de benefícios, caso a decisão de inconstitucionalidade retroagisse desde a data do início, poderia haver uma insegurança jurídica, enfim. Ele propôs a modulação para decidir que essa decisão passaria a valer a partir da data do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, portanto, o dia 12 de março de 2015, que foi quando, na verdade, 12 não, 11, não é? Porque foi um julgamento da quarta-feira. Do dia 11 seria o deadline para a produção de efeitos dessa lei de concessão de incentivos, portanto, nos portos e aeroportos do Estado do Paraná. O ministro Marco Aurélio sempre manifesta-se contra a modulação, mas acabou se atingindo o quórum necessário e a decisão de inconstitucionalidade dessa lei do Estado do Paraná acabou sendo modulada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, não pode mais produzir qualquer tipo de efeito, não pode mais haver esse incentivo a partir do dia 11 de março de 2015. Na quarta-feira, o destaque foi também, portanto, a questão das propostas de súmulas vinculantes. Vamos ver quais foram os textos aprovados pelos ministros, no caso, na sessão plenária da quarta-feira. Começando com a proposta de súmula vinculante 89, que deve se transformar na súmula vinculante 38. O texto é o seguinte: é competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Portanto, esse é o texto que deve se transformar. Eu vou insistir nesse deve, porque pode haver alguma modificação. A PSV 89 deve se transformar na súmula vinculante número 38. Karina, esse texto da PSV 89, ele já era conhecido aqui no Supremo. Na verdade, como eu disse logo no início, foram propostas que foram feitas pelo ministro Gilmar Mendes de conversão de súmulas que já existiam aqui no Supremo para que elas fossem convertidas em súmulas vinculantes e aí sim ter esse caráter, essa força normativa para obrigar todos os órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal. Então, era um texto já conhecido, sim, as chamadas súmulas ordinárias, e são várias as súmulas que o Supremo tem, mas nessa proposta de conversão, a ideia é dar força normativa para que ela possa, de uma certa forma, dar uma agilidade maior nos processos do Judiciário. Bom, portanto, essa proposta de conversão ela atingiu também outros textos que foram debatidos no plenário, que foi o caso, por exemplo, da proposta de súmula vinculante número 91, que deve se transformar na súmula vinculante número 39. O texto da PSV aprovado. Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Karina, qual o objetivo para essa conversão? O objetivo, como eu disse, ele é dar uma agilidade maior aos processos e evitar que esses temas que já possuem um entendimento pacificado na Suprema Corte retornem à discussão no Poder Judiciário. Então, quando se cria uma súmula vinculante, aquele entendimento ele tem que ser seguido de forma obrigatória, porque, como eu disse, ele possui uma força normativa. Então, os órgãos do Poder Judiciário, os juízes, os magistrados, no momento de aplicar um entendimento sobre aquela matéria, existindo uma súmula vinculante, ele tem que seguir aquele entendimento. Caso um juiz decida de forma contrária ao verbete expresso na súmula vinculante, cabe a chamada reclamação. É um tipo de ação que chega ao Supremo Tribunal Federal para dizer assim, olha, Supremo, o juiz lá da comarca X não está cumprindo o verbete da súmula vinculante e, portanto, está descumprindo uma ordem que foi partida do Supremo Tribunal Federal. Então, a ideia é dar agilidade e evitar, não é, o acúmulo de processos sobre questões que já teriam, ou assuntos que já seriam pacificados aqui na Suprema Corte. Karina, eu vou insistir nessa questão um pouquinho, porque muitas pessoas perguntam, mas tem as SVs, ou melhor, existem as súmulas ordinárias, como você mesma disse. O Supremo, ele faz jurisprudência, e a jurisprudência, normalmente, ela é seguida, ela é utilizada por advogados, inclusive, para embasar os respectivos argumentos. Mas essa diferença ela é fundamental, porque no caso da vinculante, não há nem o que discutir. A decisão, o entendimento é fechado, é aquele, exatamente a vinculação que existe. É obrigatório o entendimento se houver uma súmula vinculante sobre um tema. Mas a jurisprudência, uma súmula ordinária, ela acaba servindo como uma orientação. Então, a gente tem aquela ideia assim,
olha, o Supremo tem decidido nesse sentido, mas o juiz ainda tem uma maleabilidade para decidir de forma contrária. Se houver uma súmula vinculante, aí ele não poderá contrariar aquele verbete, já que ele tem, como eu disse, força normativa. E nós tivemos, na sequência ainda na sessão plenária da quarta-feira, a PSV 95, que deve se transformar na súmula vinculante número 40. O texto aprovado, a contribuição confederativa de que trata o artigo 8º, inciso 4 da Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo. Karina, a proposta de súmula, ela depende de um quórum específico. Qual é? As súmulas vinculantes, a súmula vinculante. Não é? Elas foram criadas com a emenda 45, em 2004, e na regulamentação que foi feita dessas súmulas vinculantes, exige-se, né, de acordo com a legislação, um quórum especificado para aprovação de 2/3 de ministros votando no sentido da aprovação da súmula. Se, porventura, 8 votos favoráveis à criação e mesmo a essa conversão de súmula ordinária para súmula vinculante não for alcançado, aí o verbete não se torna obrigatório. Então, é preciso que seja observado o que a legislação determina, que é justamente a aprovação por 2/3 dos membros do Supremo Tribunal Federal. E é interessante a gente lembrar também, Carlos, que súmulas vinculantes, apenas e tão somente o Supremo Tribunal Federal é quem pode editar. Porque quem estuda o direito, vamos dizer assim, alguns acadêmicos podem ficar pensando, mas no Tribunal Superior do Trabalho tem também súmulas. STJ, Superior Tribunal de Justiça, também existem súmulas. No Tribunal Superior Eleitoral, nós temos também algumas súmulas. São súmulas que representam uma mera orientação do tribunal acerca de um entendimento firmado e já pacificado. Súmulas vinculantes, de acordo com a emenda 45, e que faz essa alteração no texto constitucional, apenas o Supremo Tribunal Federal quem pode editá-las, revisá-las e revogá-las. Karina, a proposta de súmula vinculante para se transformar em uma súmula vinculante, efetivamente, não é um pacote fechado. Ou seja, o texto, e há inclusive um trabalho de interpretação por parte dos ministros e das suas consequências daquele texto elaborado, eles debatem até mesmo a colocação de uma vírgula ou a substituição de um termo para que aquele entendimento seja corretamente fechado. Ele pode ser modificado até durante o debate. Sim, sem dúvida. Mas no caso dessas propostas que foram aprovadas e convertidas em súmulas vinculantes dessa semana, o julgamento até foi bastante rápido, com exceção de algumas que nós tivemos alguns pedidos de vista, porque como já eram entendimentos fixados, eram súmulas ordinárias já um pouco antigas, vamos dizer assim, eles simplesmente ratificaram aquele entendimento, não é? Mas quando existe uma proposta nova, como a gente vai ver que na quinta-feira houve uma proposta de súmula vinculante que partiu da Defensoria Pública Geral da União e não se trata de uma conversão, os debates foram muito além e a situação ainda não se resolveu, porque o assunto deve retornar ao plenário do Supremo Tribunal Federal em um recurso extraordinário que ainda poderá ser julgado, né? Foi objeto, inclusive, de audiência pública sobre o tema. Então, há situações em que os debates se prolongam. Não foi o caso da quarta e da quinta, em algumas dessas que foram aprovadas, porque era uma mera conversão de um tema já pacificado. E assim nós vamos para a última proposta de súmula vinculante que foi debatida na sessão plenária da quarta-feira. Daqui a pouquinho vamos ver a matéria sobre a quinta-feira, vamos à proposta de súmula vinculante 98, que deve se transformar na súmula vinculante 41. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Karina, aqui há uma questão em relação a esse texto especificamente, sobre a questão do termo taxa. Há um perigo aqui que tem que ficar bastante claro em relação à interpretação desse texto. Taxa é uma espécie de tributo que é cobrado quando há uma individualização do serviço prestado. A iluminação pública ela é prestada de todos e não tem como haver essa individualização. Então, a especificação aqui é para que esse tributo não pode ser recolhido mediante essa espécie tributária. Não significa que não possa haver uma cobrança em relação a essa iluminação pública, que todos nós pagamos ali na continha de luz, vem lá uma especificação para essa cobrança. Mas o que se veda nessa súmula agora vinculante é a utilização do poder público deste tributo taxa para fazer a cobrança da iluminação pública. Daqui a pouquinho nós vamos ver o texto da súmula vinculante que foi debatida na sessão da quinta. Primeiro vamos para a reportagem. Na sessão plenária desta quinta, os ministros do Supremo Tribunal Federal analisaram 2 propostas de súmula vinculante.
A primeira proposta de súmula vinculante foi apresentada pela Defensoria Pública da União e a discussão se deu no sentido de que pessoas condenadas ao regime semiaberto possam cumprir a pena num regime mais benéfico quando não houver vagas em estabelecimentos prisionais adequados. O Ministério Público é contra o pedido. É assegurado aos presos o direito à integridade física e moral. Vejam, excelências, que tudo que eu acabo de ler para vossas excelências aqui é justamente o que não está acontecendo hoje no sistema carcerário. Mas está sendo violado, sim, o princípio da individualização da pena, na medida em que milhares de pessoas estão presas em regime mais severo, tendo ou progredido ou iniciado o regime no sistema semiaberto. O verbete, como proposto, ele viola diretamente o princípio da legalidade. E, por último, como já suscitado pelo ilustre ministro Barroso, ele viola também o princípio isonômico, em que categorias de presos, no mesmo regime de cumprimento, alguns em estabelecimento prisional e outros em estabelecimento domiciliar. O presidente da Corte, ministro Ricardo Lewandowski, votou pela aprovação, mas o ministro Luiz Roberto Barroso pediu vista, porque tramita no Supremo um recurso extraordinário que discute a tese proposta pela Defensoria. Os ministros deram sequência à sessão analisando um caso ajuizado pelo governo do estado de Sergipe, que alega estar sendo prejudicado no rateio das verbas do Fundo de Participação dos Estados. Ele pede o recálculo das verbas a partir de abril de 1999, incluindo os valores que foram descontados a títulos de incentivos fiscais para 2 programas, o PIM e o ProTerra. Mas a União alega que a dedução é feita porque, no momento do pagamento do imposto de renda, o Estado escolhe aplicar determinada parcela do tributo em incentivos fiscais. O relator do caso, o ministro Marco Aurélio, já havia votado favoravelmente em sessão anterior, acompanhando a tese do Estado de que somente por emenda constitucional é que a União poderia alterar o cálculo do fundo. Os ministros Rosa Weber e Teori Zavascki acompanharam o relator nesta sessão, mas o ministro Gilmar Mendes pediu vista para analisar melhor o caso. Se a gente considerar que algumas unidades federadas dependem, até 70% da sua receita líquida vem do Fundo de Participação dos Estados, então a repercussão disto é tamanha, né, nos serviços, em tudo que se faz no âmbito dos Estados. Mas eu vou pedir vista e fazer até esse levantamento e talvez buscar inspiração para propor pelo menos uma sentença modulatória ou algum apelo nesse sentido. Bom, vamos voltar rapidamente. Como já dissemos, houve a aprovação de uma proposta de súmula vinculante de número 101 na sessão plenária desta quinta-feira. Deve se transformar na súmula vinculante número 42. O texto é o seguinte: é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. Em relação às demais súmulas sobre as quais houve pedido de vista e as que não foram discutidas e que estavam na pauta da quinta-feira, você continuará acompanhando no Direto do Plenário e, claro, aqui também no Plenárias nos finais de semana. Por hoje, parando com as propostas de súmulas vinculantes, Karina, em relação à ação direta de inconstitucionalidade questionando dispositivo da Constituição do Estado de Roraima, que foi iniciado na sessão desta quinta-feira, do que se tratava? O ministro Luiz Roberto Barroso ele acabou pedindo vista para trazer um julgamento, para retomar o julgamento numa outra oportunidade. Mas foi apresentado o voto do ministro relator, o ministro Ricardo Lewandowski, que entendia pela parcial procedência da ação direta de inconstitucionalidade e que questionava justamente um dispositivo da Constituição do Estado de Roraima que exigia a sabatina feita pela Assembleia Legislativa em relação à nomeação de algumas autoridades ali no Estado. Para o ministro Ricardo Lewandowski, não poderia a Constituição do Estado ter exigido essa sabatina, esse referendo em relação aos presidentes de empresas públicas e sociedades de economia mista, por elas serem regidas pelo regime privado. E admitia essa sabatina, de uma certa forma, em relação à nomeação do defensor público geral do Estado, já que para a
a nomeação do Defensor Público-Geral da União, a Constituição Federal exige a sabatina feita pelo Senado, então aplicaria-se aqui, o ministro aplicou aqui o princípio da simetria, o que vale no plano federal valeria também no plano estadual, e admitiu também essa sabatina para a nomeação dos presidentes de autarquias e fundações dos estados. Mas, como a gente disse, o julgamento foi interrompido em razão do pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso. Teremos que aguardar o retorno na pauta do plenário. E quando retornar, você vai acompanhar o julgamento também ao vivo, direto do plenário. E na próxima semana, como sempre, já temos encontro marcado, Karina. Encontro marcado na quarta e na quinta, com direto do plenário ao vivo, a partir das 14 horas, e no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia, como sempre. E continue conosco na TV Justiça.